Há lugares no mundo que ainda não foram domados. Lugares onde o horizonte não tem fim, onde o vento corta mais do que a faca e onde a vida segue sendo o que era há 3.000 anos. Há lugares feitos para quem se atreve a chegar até eles. E há um país no centro exato da Ásia que é todo feito assim. Sejam bem-vindos à Mongólia, o Império dos Esquecidos. A Mongólia ocupa 1.564.116 quilômetros quadrados. É o 18º maior país do planeta. E é também o segundo maior país sem litoral do mundo, ficando atrás apenas do Cazaquistão, seu vizinho ao oeste. Mas o que faz da Mongólia algo único não é o seu tamanho, é o seu vazio. Aqui vivem apenas 3,5 milhões de pessoas. É o país soberano mais esparsamente povoado do planeta. Metade dessa população está concentrada em uma única cidade, Ulaanbaatar, a capital. A outra metade está espalhada por uma extensão tão vasta que, em alguns pontos, você pode caminhar 2 dias inteiros sem encontrar outro ser humano. E desses 3,5 milhões, 30% ainda vivem como sempre viveram, nômades ou seminômades. Eles não têm endereço fixo, não têm casa de tijolo, não pagam aluguel. Eles seguem o gado segue o pasto e o pasto segue a chuva. É uma sequência simples que se repete há pelo menos 3.000 anos sobre essa mesma planície. Esses pastores criam o que chamam de Tavan Koshu Mal, os 5 gados tradicionais: cavalos, vacas e iaques, ovelhas, cabras e camelos. Cada espécie cumpre uma função no equilíbrio do bando. Cada animal é um instrumento de sobrevivência, e nenhum deles é decorativo. A casa do nômade mongol tem um nome próprio. Em mongol, ela se chama ger. Em russo, virou yurt. É uma estrutura circular de madeira coberta por feltro grosso, feito da lã das próprias ovelhas do pastor. A ger pode ser desmontada em cerca de 2 horas, carregada em um camelo ou em uma carroça, remontada em outro lugar em cerca de 3 horas. Resiste a ventos de mais de 100 quilômetros por hora e mantém o interior à temperatura confortável mesmo quando, do lado de fora, a estepe está a menos 40 graus negativos. Sim, menos 40 graus. Esse é o inverno da Mongólia. Um inverno que dura 7 meses. Um inverno em que o gado precisa cavar a neve para encontrar a grama. Um inverno em que o pastor sai antes do sol nascer, com 5 camadas de roupa de feltro e couro, para garantir que cada animal sobreviva mais uma noite. Quando o pastor mongol diz a alguém, tenha uma boa primavera, ele está realmente desejando isso. Está desejando que a pessoa sobreviva até abril. Mas para entender a Mongólia, é preciso primeiro entender as suas duas paisagens principais, a estepe e o Gobi. No norte da Mongólia, encravado entre montanhas cobertas de pinheiros, existe ainda um espelho de água tão antigo que parece pertencer a outra era. É o lago Khuvsgul, o Lago Azul, como os mongóis o chamam. Ele tem 136 quilômetros de comprimento, atinge profundidades de mais de 260 metros e guarda quase 70% de toda a água doce da Mongólia. É considerado o irmão menor do lago Baikal, na Sibéria, com quem divide a mesma origem geológica e a mesma idade aproximada, mais de 2 milhões de anos. As águas de Khuvsgul são tão transparentes que, em dias calmos, é possível ver o fundo a vários metros de profundidade. No inverno, o lago congela. E sobre o gelo, os pastores Tsatan, criadores de renas, atravessam a pé, levando rebanhos inteiros para os pastos do outro lado. A estepe mongol-manchu cobre 887.300 quilômetros quadrados. É um dos maiores tapetes verdes contínuos do planeta. Não há cercas. Não há limites de propriedade. Não há plantação industrial. Há apenas grama, vento e horizonte. E sobre essa estepe acontece todos os anos uma das últimas grandes migrações de mamíferos da Terra. Mais de 1 milhão de gazelas mongóis percorrem a estepe oriental em busca de pasto fresco. Elas se movem em ondas marrons sobre a planície verde,
como se a própria terra estivesse respirando. Onde elas passam, lobos seguem. Onde elas pastam, águias caçam. Onde elas descansam, o silêncio é tão grande que os pastores dizem ouvir o coração do cavalo a metros de distância. E depois há o Gobi. O deserto de Gobi cobre 1.295.000 quilômetros quadrados. É o sexto maior deserto do mundo. Mas, diferente do Saara ou do Atacama, o Gobi não é apenas areia, ele é pedra. Ele é planalto rochoso, dunas dispersas, vales secos e penhascos onde, milhões de anos atrás, os primeiros ovos de dinossauros foram encontrados pela ciência moderna. Foi no Gobi, em 1923, que uma expedição americana liderada pelo paleontólogo Roy Chapman Andrews encontrou os primeiros ovos fossilizados de dinossauro já vistos pela ciência. Aquela descoberta mudou para sempre o que se entendia sobre como esses animais antigos se reproduziam. E até hoje, o Gobi continua sendo um dos lugares mais ricos do mundo para fósseis de dinossauros. Aqui, sob a areia e a pedra, dorme o passado mais profundo do planeta. E aqui vive menos de uma pessoa a cada 3 quilômetros quadrados. É um vazio onde até o som perde o caminho. Um vazio que, paradoxalmente, está cheio de vida. Camelos bactrianos, com suas duas corcovas, atravessam dunas de 200 metros de altura. Lobos do Gobi, mais magros que os parentes do norte, caçam em pequenas matilhas. Cervos cauda branca, vivendo em um dos lugares mais inóspitos do planeta. E o irbis, o leopardo das neves, fantasma cinza que ainda hoje quase ninguém viu de perto. E há ainda um povo, nas montanhas do oeste, que pratica algo que parece pertencer a um mito. Nas montanhas Altai, na fronteira com o Cazaquistão e a Rússia, vivem os cazaques da Mongólia. Eles são muçulmanos, falam cazaque e mantêm uma das tradições mais espetaculares do planeta: a caça com águia dourada. Um caçador cazaque captura uma jovem águia dourada selvagem ainda no ninho, geralmente uma fêmea, porque as fêmeas são maiores. A águia é então criada pelo caçador durante meses, alimentada com carne fresca, treinada com pacientes rituais de chamamento e eventualmente leva-se ao primeiro voo de caça nas estepes geladas do Altai. Uma única águia dourada adulta pode pesar até 7 quilos e capturar raposas, lebres e até pequenos lobos jovens. O caçador cavalga com a ave pousada no antebraço, protegido por uma luva grossa de couro. Quando a presa aparece no horizonte, ele lança a águia ao vento. Ela voa em silêncio, faz uma curva precisa e desce do céu como se a própria gravidade tivesse mudado de direção. A relação entre o caçador e a sua águia dura cerca de 7 anos. Depois disso, em um ritual sagrado, o caçador devolve a ave à natureza. Ela é solta no alto de uma montanha com um pedaço de carne fresca em sua última refeição com o homem, e voa de volta para o céu de onde veio, livre, para sempre. Essa devolução é considerada sagrada. Quem não cumpre, perde a honra. Quem cumpre garante que outra águia, na próxima geração, ainda vai existir para ser treinada por outro caçador, em outro vale daquela mesma montanha. Mas a Mongólia não é apenas uma terra. Ela é uma memória. Há 800 anos, no rio Onon, no norte do país, um homem foi proclamado Khan da grande nação mongol. Seu nome era Temujin. Mas a história do mundo viria a conhecê-lo por outro nome: Gengis Khan. Em 1206, em uma assembleia de tribos chamada Kurultai, o jovem guerreiro completou um projeto que tinha começado uma década antes. Em 1196, ele havia começado a unir alianças. Em 1202, derrotou os tártaros. Em 1203, derrotou Toghrul, seu antigo aliado e rival. E em 1206, finalmente, todas as tribos mongólicas, que durante séculos haviam se odiado, lutado e se traído, estavam unificadas sob um único nome. A unificação dos mongóis era considerada impossível. Os historiadores diziam que aquelas tribos jamais conseguiriam se entender.
Mas Temujin entendeu uma coisa que nenhum outro líder estepário tinha entendido até ali. Ele entendeu que a guerra interna estava matando o povo, e que a única forma de salvar os mongóis era unir os mongóis. Daí em diante, o que veio foi o maior império contíguo da história humana. Em menos de um século, o Império Mongol se estenderia do Mar do Japão à Europa Oriental, da Sibéria ao subcontinente indiano. Engoliria a China, a Pérsia, a Mesopotâmia, as estepes russas, partes da Coreia, da Polônia e da Hungria. 24 milhões de quilômetros quadrados, 100 milhões de pessoas sob domínio único. Em 1271, o neto de Gengis Khan, Kublai Khan, completaria a conquista da China e fundaria a dinastia Yuan. Pela primeira vez na história, a China inteira foi governada por um povo de fora. Foi durante essa dinastia que Marco Polo, o veneziano, atravessou a Rota da Seda e chegou à corte de Kublai. Suas memórias, escritas em 1298, no célebre livro chamado simplesmente As Viagens de Marco Polo, iriam fascinar a Europa medieval e plantar nela a semente do que viria a ser a Era dos Descobrimentos 2 séculos depois. Sem Kublai Khan, talvez Colombo nunca tivesse partido em busca da Índia. Sem os mongóis, a história do mundo seria outra. Era um império tão vasto que, em alguns trechos, demorava meses para uma ordem de Gengis Khan chegar até a fronteira. Foi exatamente por isso que os mongóis criaram um sistema postal antes de qualquer outra civilização do planeta. O Yam, como era chamado, era uma rede de estações de troca de cavalos espalhadas a cada 40 quilômetros. Mensageiros oficiais cavalgavam 24 horas por dia, em revezamento, e podiam cobrir 300 quilômetros em um único dia. Era a internet do século XIII, feita de cavalo e estepe. E há outro fato que poucos conhecem. Estudos genéticos recentes sugerem que cerca de 0,5% de todos os homens vivos no planeta hoje, ou aproximadamente 16 milhões de pessoas, descendem direta ou indiretamente do próprio Gengis Khan ou de seus filhos imediatos. Em termos genéticos, ele é talvez o pai biológico mais bem-sucedido da história humana. A sua linhagem ainda está, literalmente, viva, em todos os continentes. Mas muitos estudiosos modernos, hoje, dizem que a maior conquista de Gengis Khan não foram as guerras. Foi aquele dia, ali no rio Onon, em 1206. Foi unir os mongóis. Foi transformar tribos em nação. Foi fazer com que aquele povo de pastores, que nunca havia se reconhecido como um povo só, descobrisse juntos quem era. Esse é o tipo de país que a Mongólia é. Um país que se reinventou um dia e que ainda guarda esse dia na memória profunda da sua terra. Na cultura mongol antiga, há ainda uma criatura que ocupa um lugar especial. Não é o cavalo, não é a gazela, é o lobo. Os mongóis ancestrais acreditavam descender de um lobo azul celeste e de uma corça branca. Essa é a lenda fundadora do povo, registrada na história secreta dos mongóis. Por isso que o lobo nunca foi tratado como inimigo na estepe, mesmo sendo predador. Ele é o símbolo da liberdade, da resistência e da inteligência. Caçar lobo, para o mongol antigo, era um ato de respeito ao próprio antepassado. Hoje, os lobos ainda percorrem a estepe e o Gobi. Atacam ovelhas, roubam cabras. Mas em muitos acampamentos nômades, quando um lobo passa próximo a Ger ao entardecer, o pastor não atira, ele apenas observa. Porque sabe que está olhando para um espelho de si mesmo. Está curtindo essa jornada pela estepe mongol? Se você chegou até aqui é porque algo te prendeu. Um like agora ajuda esse vídeo a chegar até mais gente que ama lugares onde o mundo ainda parece intacto. Obrigado por estar aqui. Mas a Mongólia não é só passado. Ela é, ainda hoje, um lugar onde o passado se vive. E não há momento melhor para entender isso do que o Naadan. Todo ano, entre 11 e 13 de julho, a Mongólia inteira para. As cidades esvaziam. As fazendas se mobilizam. As famílias atravessam centenas de quilômetros para chegar até campos abertos,
onde se realiza um dos festivais mais antigos do mundo, ainda em pleno funcionamento. O Naadam. Em 2010, o Naadam foi inscrito pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Mas o festival é muito mais antigo do que isso. Os 3 jogos que o compõem já estão registrados em um livro do século XIII chamado A História Secreta dos Mongóis, e são chamados ainda hoje dos 3 jogos viris. O primeiro é a luta. A luta mongol não tem limite de tempo. Não há rounds. Não há juízes contando segundos. 2 lutadores enormes com botas de couro de cabra e jaquetas curtas chamadas zodog entram no centro do campo e começam. A luta só termina quando um deles toca o chão com qualquer parte do corpo que não sejam os pés ou as mãos. Pode durar 30 segundos. Pode durar 1 hora. Quem perde dá 3 passos para trás e abaixa a cabeça. Quem ganha dança como uma águia, em uma coreografia chamada Devek, que imita o voo dos pássaros sobre as estepes. Os melhores lutadores recebem títulos vitalícios. A Varga significa campeão. Arslan, leão. Zaan, elefante. Esses títulos são gravados no nome do lutador para sempre. Um Avarga jamais será um simples cidadão de novo. Ele é, em certa medida, um nobre da estepe. O segundo é o arco e flecha. Os arqueiros, homens e mulheres, atiram contra alvos chamados surs, cilindros de madeira ou couro empilhados em uma parede que mede pouco mais de 20 centímetros de altura e quase 1,5 metros de largura. Cada flecha que derruba um sur conta como acerto. Cada acerto no centro da formação rende mais pontos. As distâncias variam, mas geralmente passam dos 70 metros. É um exercício de precisão herdado dos guerreiros das estepes, que descobriram há mais de 8 séculos como atirar do alto de um cavalo em movimento sem perder a flecha. O terceiro é a corrida de cavalos, e aqui está a maior diferença em relação ao Ocidente. Enquanto as corridas europeias e americanas são sprints curtos, geralmente de menos de 2 quilômetros, a corrida do Naadam é uma travessia. Cavalos de 2 anos correm 16 quilômetros. Cavalos de 7 anos correm 27 quilômetros. E os jockeys são crianças. Crianças de 5, 6, 7 anos de idade montam os cavalos sem freios, sem sela completa, e atravessam quilômetros e quilômetros de estepe aberta. É uma cena que pertence a outro século. As mães choram quando os filhos partem. Os pais rezam. E quando a criança volta a cavalo sob o sol da estepe sem ter caído, ela é tratada por dias inteiros como uma pequena divindade. E é nesse Naadam que se entende algo definitivo sobre a Mongólia. Aqui, a tradição não é uma encenação para turista. Aqui, a tradição é como se vive. Há ainda outro pilar da cultura mongol que poucos conhecem: o budismo tibetano. No século XVI, missionários tibetanos cruzaram as montanhas e converteram a aristocracia mongol ao budismo. Logo, monastérios começaram a surgir pela estepe. No auge, no início do século XX, a Mongólia tinha mais de 500 monastérios e cerca de 100 mil monges, em uma população total de menos de 1 milhão de habitantes na época. Quase tudo foi destruído. Em 1937, durante o período de domínio soviético, o líder comunista mongol, Khorlogin Choibalsan, ordenou a destruição quase total dos monastérios e a execução de cerca de 30 mil pessoas, incluindo 17 mil monges. Foi um dos maiores genocídios religiosos do século XX e foi quase apagado da memória do mundo. Hoje, após a queda do regime comunista em 1990, o budismo voltou. Os monastérios estão sendo reconstruídos. Jovens mongóis voltam a se ordenar como monges, e a religião ancestral do povo, que pareceu morta por quase 70 anos, ressurge silenciosamente, sutra após sutra, mantra após mantra. Em Karakorum, a antiga capital do Império Mongol, fundada por Gengis Khan em 1220, ainda hoje resiste o monastério de Erdenizu. Ele foi construído em 1585, sobre as ruínas da capital imperial,
e é o monastério budista mais antigo da Mongólia. Tinha originalmente 62 templos diferentes dentro de suas muralhas. Quase todos foram destruídos pelo regime soviético. Hoje, apenas 3 templos restaram, mas eles ainda estão lá. Ainda recebem peregrinos? Ainda guardam estátuas, manuscritos e mantras que sobreviveram escondidos por gerações de monges nas montanhas, durante o pior período da repressão. Quando o visitante caminha hoje dentro de Erdene-Zuu, ele caminha sobre o chão exato onde Gengis Khan dormia 8 séculos atrás. Sobre o chão onde os emissários da Europa medieval, do Vaticano, do Império Romano Bizantino e da China Imperial vinham se ajoelhar para negociar com o Khan dos Khans. É uma sobreposição de mundos que poucos lugares do planeta conseguem oferecer. Mas existe na Mongólia uma criatura que talvez seja, mais do que qualquer outra coisa, o símbolo verdadeiro deste país. Uma criatura que esteve morta. E que voltou. É o cavalo de Przewalski. Os mongóis o chamam de Taki, que significa simplesmente espírito. O Przewalski é o último cavalo verdadeiramente selvagem do planeta. Todos os outros cavalos do mundo são descendentes de animais domesticados em algum momento dos últimos 6.000 anos. O Przewalski não. Ele nunca foi montado. Nunca foi domado. Nunca puxou um arado. Ele é a memória viva de como os cavalos eram antes de o homem chegar até eles. Por isso a sua extinção foi um golpe simbólico tão profundo. Nos anos 60 do século XX, o último Przewalski selvagem foi visto na natureza. E depois, nada. A espécie havia desaparecido da estepe que era sua casa há centenas de milhares de anos. Em 1969, restavam menos de 200 indivíduos no mundo inteiro, todos em zoológicos europeus e americanos. Eram os últimos. Se aqueles morressem, a espécie morreria com eles. E o último cavalo selvagem do planeta iria existir apenas em livros antigos. Mas algo aconteceu. Cientistas, conservacionistas, criadores de zoológicos e governos começaram a coordenar um esforço internacional. Programas de reprodução em cativeiro, pesquisa genética, negociações com o governo mongol. E o sonho, considerado impossível por décadas, começou a tomar forma. Devolver o Przewalski à estepe. Em 5 de junho de 1992, Dia Mundial do Meio Ambiente, os primeiros 16 cavalos chegaram ao Parque Nacional Rustai, no centro da Mongólia. Eles foram trazidos por uma ONG holandesa, em parceria com uma ONG mongol. E os cavalos pisaram pela primeira vez em mais de 3 décadas a terra dos seus ancestrais. Os pastores nômades vieram de longe para vê-los chegar. Era para eles mais do que ciência. Era a volta do Taki. Era a volta do espírito. Era a prova de que a estepe que eles haviam preservado durante gerações ainda servia. Ainda era casa. Ainda era capaz de receber de volta aquilo que parecia morto para sempre. Os primeiros anos foram difíceis. Os cavalos cativos não sabiam como sobreviver na estepe. Alguns morreram no primeiro inverno. Outros foram caçados por lobos. As manadas levaram tempo para se organizar em torno de garanhões alfa naturais. Mas os cientistas insistiram. Trouxeram mais cavalos. Aumentaram a área protegida. Estudaram o comportamento. Treinaram pastores locais para acompanhar as manadas. E lentamente, com a paciência de uma geração inteira de pesquisadores e nômades trabalhando juntos, os Taki voltaram a ser Taki. Hoje, mais de 500 cavalos de Przewalski vivem livres na Mongólia. É a maior população livre da espécie no mundo. Eles estão distribuídos em 3 áreas. O Parque Nacional Rustai, a área estritamente protegida de Gobi-B e a região de Koh-Mintau. Vivem em manadas pequenas, lideradas por garanhões adultos. Migram com as estações, acasalam no fim do inverno, parem no início do verão. E quando você os vê ali, no meio da estepe ao amanhecer, com a crina ao vento e a cabeça erguida como se nada do que aconteceu nos últimos 60 anos tivesse acontecido. Você entende?
você entende que a Mongólia é um lugar onde até o impossível pode voltar. No noroeste da Mongólia, em uma região chamada Khovsgol, vive ainda outro povo que parece pertencer a outra era. São os Tsatan, o povo das renas. Apenas algumas centenas deles restam. Eles vivem em orts, tendas cônicas de couro, semelhantes às tipes dos povos nativos americanos. Criam pequenos rebanhos de renas selvagens semi-domesticadas. Ordenham as renas. Comem a sua carne. Cobrem-se com a sua pele. Movem-se com o rebanho a cada poucos meses, dependendo do pasto disponível. Não pagam impostos. Não têm conta bancária. Não usam dinheiro entre si. Vivem essencialmente fora da economia mongol moderna. E, mesmo assim, são protegidos pelo Estado como patrimônio cultural vivo. Quando você os encontra, alto nas montanhas, perto da fronteira siberiana, é como atravessar uma porta que dá para há 5.000 anos. A Mongólia é, em muitos sentidos, um país esquecido. Não aparece na lista de destinos turísticos da maioria dos brasileiros. Não tem praias famosas. Não tem cidade cartão postal. Não tem indústria de cinema. Não tem música pop global. Quase ninguém, fora da Ásia Central, sabe dizer o nome da capital sem hesitar. Há ainda outra realidade que os pastores mongóis enfrentam e que o mundo quase não conhece. Chama-se Dzud. É o nome mongol para um inverno extremo, onde a temperatura cai abaixo de menos 40 graus Celsius e permanece assim por semanas seguidas, geralmente após um verão muito seco, que não permitiu ao gado engordar o suficiente. Quando um Dzud ocorre, milhões de cabeças de gado morrem. O Dzud de 2009 para 2010 foi um dos mais brutais já registrados. Mais de 8 milhões de animais morreram. Famílias inteiras perderam tudo o que tinham. Pastores chegavam às cidades em ônibus, com nada além do que vestiam. O Dzud é para o nômade o equivalente a um furacão ou a um terremoto. É a lembrança constante de que a estepe que dá tudo pode tirar tudo. Mas a Mongólia guarda algo que praticamente nenhum outro lugar do mundo ainda guarda. Um modo de vida que sobreviveu à modernidade sem precisar negá-la. Os pastores nômades das estepes têm celular, têm motos, têm painéis solares nas ger, têm internet em alguns acampamentos. E ainda assim, criam ovelhas como criavam há 3.000 anos. Cavalgam como cavalgavam no século XIII. Vivem o ciclo das estações como sempre viveram. A Mongólia é a prova de que o moderno não precisa apagar o ancestral. E que existem ainda no centro da Ásia lugares onde a terra ainda comanda os homens, em vez de ser comandada por eles. E quando você caminha pela estepe ao entardecer, em silêncio absoluto, com o vento sobre o rosto e nenhuma luz artificial até onde a vista alcança, você percebe algo simples e poderoso. Esse lugar foi assim antes da história começar. E vai continuar assim depois que a história acabar. Feroz, antiga e em silêncio absoluto. O Império dos Esquecidos não foi esquecido. Ele apenas escolheu, ele mesmo, ficar de fora da memória do mundo. E ali, na estepe sem cercas, no Gobi sem fim, em Rustai, onde os cavalos voltaram, no monastério de Erdenizu, onde os mantras ainda ecoam, no lago Kuvsgul, onde os Tsatan ainda atravessam o gelo com suas renas, e no Altai, onde caçadores ainda libertam as suas águias depois de 7 anos de companhia, a Mongólia continua. Em paz com o que sempre foi. Se esse vídeo te marcou, deixa um like aqui embaixo. Isso ajuda mais gente a descobrir esse canto do mundo. E se inscreve no canal para acompanhar as próximas paisagens. Em paz com o que sempre será, enquanto o vento continuar cruzando a estepe e o sol ainda nascer sobre as montanhas Altai. Que a próxima paisagem te encontre.